Nós temos, então, essa oportunidade, né, de juntos estudarmos um pouco da palavra de Deus. E como diz o hino, resta pouco tempo e o sonho dos verdadeiros cristãos é que realmente Cristo venha logo, né, para livrar o mundo deste grande sofrimento, especialmente os cristãos sinceros, aqueles que estão fazendo todo o empenho de preparar o mundo para a volta de Jesus. É uma pena e é certo que são poucos, mas que Deus nos dê sua graça, possamos sentir esse desejo. E pensamos em falar para os irmãos, nossos queridos amigos, aqueles que nos assistem, sobre uma ressurreição muito especial. Nesse período de Covid-19, muita gente tem morrido, inclusive mesmo alguns irmãos na fé são apanhados, às vezes já algum problema de saúde, são apanhados pelo vírus e acabam por vir a óbito. Pela vontade de Deus, Ele que determina a existência de cada um de nós. Mas o que tem me chamado a atenção é que, mesmo entre irmãos, eu vejo às vezes postarem mensagens confortando a família e dizendo, olha, fiquem tranquilos que assim que Jesus vier, Ele vai ressuscitar. Ora, o irmão está dormindo, mas quando Jesus voltar, Ele vai ressuscitar. E eu fico muito preocupado com isso. Porque ai daquele da nossa fé, que quando Jesus vier, Ele não estiver de pé. Parece um pouco trágico que eu estou dizendo, dramático, mas é exatamente isso. E nós precisamos relembrar a nossa fé em relação a isso, para não cometermos esse tipo de engano e muitamente também nós não nos enganarmos a nós mesmos em relação à ressurreição especial. Não é nenhum sermão, é uma explicação, vamos tentar dar desse tema, porque nós temos muito relacionamento com outros irmãos de outras denominações, precisamos ter conhecimento dessa questão para poder também explicar a outros, né? Irmãos, veja que interessante, o Evangelho de São João, nós encontramos aqui o próprio Jesus fazendo referência às duas ressurreições gerais. E observe o termo ressurreição geral, porque vai entrar uma outra no nosso contexto, que não é nenhuma dessas duas. São João 5, 28 e 29, dentro do sermão da montanha, Jesus disse, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Essas duas ressurreições, nós podemos colocá-las dentro do canal profético, sendo a primeira no início do milênio de Apocalipse 20. Essa que ele diz, aqueles que ressuscitam para a vida eterna, ela vai se dar no início do milênio, na volta de Jesus. A outra, que é aqueles que vão ressuscitar para a condenação eterna, essa se dá no fim do milênio. Portanto, apesar de estar as duas dentro de um verso apenas, há um lapso de tempo de 1 milênio entre uma ressurreição e outra. Mas um detalhe que gostaria que os irmãos observassem é que Jesus disse aqui, todos, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro vão ressuscitar. Bom, mas acontece que ao profeta Daniel foi dado a conhecer uma outra ressurreição, que é chamada ressurreição especial ou parcial, que não envolve todos, mas sim muitos. Vamos ler Daniel 12, versos 1 e 2. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo.
Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Está falando da manifestação de Cristo e o livramento que vai haver. Agora, nessa mesma altura que vai ocorrer, verso 2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Perceberam que as palavras do profeta é quase exatamente as mesmas palavras de Jesus? Qual a única diferença aqui, que é fundamental? Então, Carlos já percebeu. Enquanto Jesus diz todos, o profeta Daniel diz o quê? Portanto, essa é a única palavra que difere no verso, mas que é fundamental para nós. Porque esses muitos não são os todos de Jesus. E os todos de Jesus não é esses muitos do profeta Daniel. Há aqui uma diferença muito grande, que quando Daniel fala que haverá essa ressurreição, tanto dos que vão para a vida eterna, como os que vão para a vergonha e desprezo eterno, ele está fazendo referência a muitos. Agora, nós precisamos entender quem são esses muitos de Daniel, porque os todos de Jesus, já sabemos, desde Abel foi o primeiro a morrer, né? A grande multidão dos santos, dos salvos, e desde Caim, todos os outros que foram pecadores, ímpios, miseráveis, também existe uma multidão enorme que também morreram. Então, essas duas ressurreições que Jesus fala, nós já sabemos, são as grandes multidões. Tanto a primeira como a segunda são grande multidão de pessoas. Mas aqui o profeta fala apenas muitos. Os que ressuscitam para a vida eterna, os ressuscitam para a vergonha e desprezo eterno. Nós vamos mais adiante perceber mais claramente quem são esses que ressuscitam, inclusive para a vergonha e desprezo eterno. Se nós lermos um pouco o capítulo 12 de Daniel, e o tempo não vai me permitir explicar esse detalhe da profecia, mas apenas mencionar, capítulo 12 de Daniel, 12, 13 diz, bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Esses 1335 dias, no outro dá para explicar, mas isto conta de 1508 até 1843, já no finalzinho, quando começa então a virar para 1844, e há uma série de acontecimentos. Essa profecia aponta diretamente para o início. E por que são bem-aventurados os que esperam até chegar a passar esse período? Porque eles vão alcançar exatamente a altura em que inicia vários eventos. Começa o juízo investigativo, purificação do santuário celestial, trito mensagem angélica, e o que é mais importante para nós no momento, que começa também a obra de selamento dos 144 mil. Percebe, irmãos? Por isso que é uma bem-aventurança especial para esse que alcança esse dia, porque daí em diante, aqueles que entendem a profecia passam a fazer parte de uma classe especial, que são os selados, a partir dessa altura em que o selo de Deus, ou seja, o Santo Sábado, começou a ser pregado com mais evidência, e levando o povo de Deus a uma prova. Agora, ao lermos o Apocalipse, nós conseguimos entender melhor isso. O Apocalipse 13, nós sabemos que fala do surgimento da besta, que haveria de fazer o quê? São desde 11 até 17, mas vou ler apenas uma parte, diz assim, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam postos um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está falando da crise que a cristandade haveria de enfrentar agora, nesse tempo do fim, quando esse grande conglomerado de igrejas, a união das duas bestas, não é? O sistema de protestantismo americano com o sistema de catolicismo romano, ao unir-se a primeira com a segunda besta para
fazer com que haja apenas um poder eclesiástico, que está trabalhando intensamente nisso agora, não é? Formar apenas uma união com um governo apenas, um governo eclesiástico e civil, ao mesmo tempo que possa dominar a fé e a religião do povo. Então, isso está agora sendo trabalhado para acontecer, é exatamente quando, ao unir todos esses poderes, vai sobrar apenas um povo. Por quê? Esses que vão se unir nesse grande conglomerado, eles vão ter que aceitar um sinal da sua besta, não é? Do seu líder, para que possa continuar a ter liberdade de comprar, vender, fazer todo tipo de negócio. Mas nem todos vão aceitar, porque o que é esse sinal, nós todos sabemos. É a observância do domingo, tem se trabalhado intensamente nesse processo, agora tanto no âmbito político também, não só na esfera do romanismo católico, não só na esfera do protestantismo americano, agora muitos políticos têm trabalhado e enxergado que é necessário que haja um dia em que todos param, o comércio para, que as famílias ficam juntas, nós já falamos disso aqui, né, que as famílias estejam juntos. Então, isso está dentro do contexto dessa crise que vem sobre o mundo nessa altura, quando haverá essa pressão para que todos aceitem esse sinal, se não quiser ficar privado de toda a liberdade religiosa, civil e mesmo até familiar. Bom, mas por outro lado, no capítulo 14, 9 a 12, o que diz o Apocalipse em relação àqueles que aceitaram o sinal da besta? Vou experimentar o quê? E seguiu-os o terceiro anjo, verso 9, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receberá o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Perceberam? Então vai ser uma pressão que vai ser feita sob a consciência de toda a cristandade. Todos vão ser pressionados a aceitar, como sendo um benefício muito grande para a vida física, espiritual, familiar, social. Por outro lado, aquele que submete a esse poder, o que Deus disse? Se você aceitar esse sinal da besta, submeter a essa grande autoridade eclesiástica, você depois vai experimentar o cálice da minha ira sem mistura de justiça. Agora vai ser só vingança. Portanto, nós percebemos que não convém, em hipótese nenhuma, que nós conhecemos a verdade, pensar em submeter a esse poder opositor. Por outro lado, vamos enfrentar a ira do homem para não ter que enfrentar a ira de Deus. Então, nesse conflito que está previsto para agora, é que está o contexto da questão do selamento e dessa ressurreição especial que nós vamos ver adiante. Porque quando houver essa grande pressão sobre a cristandade, quando Deus vê que o seu povo está sendo oprimido, porque vai sobrar apenas os guardadores do sábado fiéis, que guardador de sábado tem os milhões, que no entanto é apenas guarda sábado entre parênteses. Não santifica o sábado e nem são santificados pelo sábado, conforme é o propósito do mandamento. E nessa altura, essa classe superficial não vai resistir à pressão, vai ceder, é o que está escrito. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificado pela mensagem, abandona a sua fé, passando para as fileiras do adversário. É isso que vai acontecer, grande conflito de 607. Perceberam? Não é o mundano. A classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo. Isso é atribuição exclusivamente dos guardadores do sábado. Abandona suas fileiras, passando para o lado do adversário. Então é o que está previsto, sabemos disso. Vai sobrar uma minoria. Bom, agora o que diz Apocalipse 7? Lá fala do selamento do povo de Deus. Não é? E vi 4 anjos voando para o céu, os quais tinham na mão o quê? O domínio sobre os ventos, sobre as guerras, sobre os conflitos. E o que diz o anjo? Não danifiqueis a terra, nem o mar, até que hajamos feito o quê? Até que hajamos assinalado nas suas testas o servo nosso Deus. Portanto, irmãos, veja que é interessante. E um detalhe que aqui não se pode passar por esquecido. O sinal da besta, que vai ser por opressão, por perseguição, diz que receberá o sinal na sua mão ou na sua testa. Se não aceitar por consciência,
vai aceitar na prática, porque vai ser imposto. Não é questão, você aceita, está de acordo? Entendeu que isso aqui é o melhor para você? Não, você é obrigado a aceitar, ou senão você não casa, não compra, não vende, não faz absolutamente nenhuma atividade social nem nada. Agora, o sinal de Deus vai ser colocado aonde? Não é na mão, é na testa. Que é só questão de consciência. Você vai entender a verdade, olha, o selo de Deus é este aqui. Santificareis os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, com todas as vossas gerações. Lembra-se do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás para toda a tua obra, mas o 7º dia é o quê? É o sábado do Senhor teu Deus. Então o selo de Deus é questão de consciência. A pessoa examina, entendeu? Não, eu aceito, eu quero o sinal de Deus. Esse eu quero para mim, porque esse é que vai me salvar, esse vai me estar ligado com Deus, é o selo que me liga com Ele. Então aqui entra a questão do selamento e daqueles que são beneficiados. E agora, a realidade é que, quando começou o selamento, conforme nós vimos, a profecia aponta claramente para 1844, quando foi resgatada a santificação do sábado, nas várias mensagens que o povo de Deus entendeu, os adventistas do 7º dia daquele tempo compreenderam, por iluminação divina, e começaram a divulgar que o sábado nunca foi abolido, que sempre foi o dia de Deus e vai ser eternamente. E vai continuar pela nova terra, conforme Isaías 66. Então, a partir dali, é feita a contagem do tempo em que começa a morrer os que são bem-aventurados. Porque eles alcançam essa mensagem e fazem parte de uma classe especial dos selados, que se compõe de 3 classes de pessoas. Primeira classe são os da igreja. Quando Deus derramar o Espírito Santo em plenitude sobre a igreja, e isso vai ser muito breve, confiamos que vai ser muito breve, que o Espírito Santo descer sobre a igreja dele no mundo inteiro, então esses que recebem o Espírito Santo estão selados. A morte já não tem mais acesso a eles, nem a perseguição. Pode até ser preso, maltratado, jamais vai ser morto e nem tirado a sua fé. Está selado com o selo de Deus, está impresso na sua mente a santificação do sábado. Ninguém tira mais. Pode tirar a Bíblia, tirar livro, tirar tudo. A igreja, mas a mensagem está fixada aqui, está selado. Esta é uma parte dos 154 mil. A outra parte está ainda lá fora. A chuva serôdia vem primeiro para a igreja, o batismo do Espírito Santo. A igreja, então, começa a pregar a mensagem da verdade presente com alto clamor, com grande poder. Então, agora, muitas almas sinceras que não tinham compreendido até agora o assunto, elas agora, o Espírito Santo abre a mente, porque as pessoas falam com grande poder, como falaram os apóstolos quando receberam a chuva temporã no dia do Pentecostes. Falam com grande poder. Então, essas almas sinceras que estão aí nas outras denominações, aí pelo mundo, nas altas rodas sociais, no poder, em todos os tipos de poderes, elas entendem e aceitam a mensagem. Então, são seladas também. São seladas com a verdade. É o segundo grupo dos 154 mil. Mas a parte que vai completar o número 154 mil é a que nós vamos ver, que é exatamente aqueles que morrem ou que morreram desde 1854 para cá, fiel a essa mensagem, morreram selados, perceberam? Por isso é que lá diz, bem-aventurados aqueles que alcançam essa altura, porque eles vão fazer parte de um povo seleto, uma classe seleta. Então, a partir de 1854, começou também a obra de selamento. Juízo investigativo, purificação do santuário e a obra de selamento simultaneamente está sendo feita. É claro que milhões de pessoas têm morrido para ser salvos também, mas na grande multidão. Na ressurreição que Cristo vai fazer, porque eles não têm conhecimento desse detalhe específico, que é o que identifica o povo de Deus, os selados com ele, os remanescentes, que é a santificação do sábado. Então eles vão ser salvos naquilo que eles conheceram, que fizeram melhor, mas na grande multidão. Deus está separando uma classe especial que vai estar de pé na volta de Cristo. Agora, quando que vai se dar essa ressurreição? Isso para nós é importante.
Dentro desse conflito que vai haver, essa perseguição, essa opressão sobre o povo de Deus, finalmente sai, inclusive, um decreto, né, obrigando a guarda do domingo, e quando a opressão aumenta, então começa a cair as pragas. Apocalipse 16. A primeira praga, a segunda, a terceira, as pragas, elas não são universais, mas são acumulativas. Elas vão caindo sucessivamente. No início da sétima praga é que vai acontecer essa ressurreição de Daniel 12:2. No início da sétima praga há, então, essa ressurreição. Diz assim um pensamento inspirado, Grande Conflito 636, é a meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento de seu povo. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro de glória indescritível, de onde vem a voz de Deus com o som de muitas águas, dizendo, está feito. Apocalipse 16, verso 17. Essa voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. O que esse terremoto vai fazer? Esse terremoto está inserido dentro do contexto da sétima praga. E diz que é bem no início. Então, o universo inteiro ouve uma voz vinda do céu, uma voz poderosa, a voz de Deus, semelhante a muitas águas, dizendo o quê? Está feito. Porque nós conhecemos dois está feitos. Um, Jesus pronuncia quando ele termina a obra de intercessão no santuário, que é um pouco antes disso aqui. Quando o anjo volta para o céu e diz para Jesus, a obra está concluída, todos estão numerados e selados, Jesus diz, está feito. E lança o incensário, né, de si, e aí fechou a porta da graça definitiva. Agora, esse está feito é quando Deus recebe, olha, Pai, toda a obra está feita, tudo que tinha que fazer está feito, e Deus diz, agora está feito. Então, essa voz de Deus provoca uma comoção muito grande, o texto é bem mais amplo em termos da reação da natureza, mas o que nos interessa é que essa voz está feito, provoca um grande terremoto. Vamos ler a sétima praga, no Apocalipse 16, vai encontrar que esse grande terremoto está dentro do contexto da sétima praga. Então, agora, nesse tempo é que cumpre Daniel 12, 1 e 2. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Por quê? Porque a igreja remanescente está sob grande pressão, grande perseguição, e Cristo agora vai tomar providência. Eu vou agora provocar uma reação para que o povo, meu pai, de ser perseguido, e sejam livrados. Então ele diz que ele se levanta a favor do seu povo. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Esse tempo de angústia, inclusive a lição hoje fala de Jacó, o irmão esteve mencionando, a angústia de Jacó foi progressiva, né? Mas o auge foi quando? Quando ele chegou e agora, vai me matar, não vai matar? Né? O tempo de angústia de Jacó, para esse tempo, também tem o seu ápice. Né? Ele disse que quando esse príncipe, como que o próprio Jesus, levanta em favor do seu povo, livrar-se-á o seu povo, então o verso 2 disse, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. É exatamente quando Deus, então, pronuncia essa grande voz, esse terremoto provoca, então, a ruptura das prisões, não é? Porque diz que ele há de livrar o seu povo, e depois fala de uma ressurreição. Percebe as duas coisas? Primeiro, o livramento daqueles que estão oprimidos, estão presos, estão sendo ameaçados de morte, são libertados. E depois, em seguida, ele fala de uma ressurreição de muitos. Aqui entre muitos, já não são todos, porque não é essa ressurreição que vai ressuscitar todos. Essa aqui é antes da ressurreição de todos que Cristo vai promover no início do milênio. Essa acontece antes, que é exatamente para ressuscitar quem? Aqueles que morreram selados, que compõem o número dos 154 mil, que vai compor uma recepção para receber Jesus nas nuvens dos céus. Deus vai ter esse capricho de ter aqui uma comitiva de 144 mil santos selados
para receber a Jesus nas nuvens dos céus. E vão estar também outros juntos que já vamos ver em seguida. Só para reforçar isso, para os irmãos perceber que essa é a nossa crença desde os dias do início do Adventismo, diz assim no livro que geralmente explica a nossa história, o Grande Conflito 635, abre-se sepulturas e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, Daniel 12, 2. Agora, quem são esses? Como é que o Espírito de Profecia explica? Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, saem do túmulo glorificados para ouvir o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram sua lei. Percebe? Então aqui está muito bem explicado, não deixa dúvida nenhuma. Que esses que ressuscitam nessa ressurreição especial de Daniel, todos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, saem do túmulo glorificado. Quem são esses? Exclusivamente aqueles que fizeram parte, desde o princípio, da mensagem que Deus tinha para o tempo, começou desde 1844 e vai até o fechamento da Porta da Graça. É os que creem de fato na mensagem do terceiro anjo. Hoje há milhões de pessoas que se identificam como adventistas do sétimo dia, mas não se identificam com essas mensagens. Perdeu-se de vista muitos pontos doutrinários, inclusive este da ressurreição especial. Mas aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, com todo o seu contexto, com todas as suas implicações, farão parte dessa classe que hão de ressuscitar. Agora, Daniel fala também daqueles que ressuscitam para a vergonha e desprezo eterno. Quem é este? Segunda classe. Apocalipse 1, verso 7, os mesmos que o traspassaram, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis obedientes. Irmãos, a recepção de Cristo na nuvem vai ser uma coisa linda. E Deus é caprichoso e faz as coisas como deve ser. Então, o que vai ocorrer? Estarão 144 mil vivos, fiéis à mensagem do santuário, fiéis à mensagem do álbum de assinalamento, da tríplice mensagem angélica, estarão de pé. Mas quem vai estar ali ao lado? Todos aqueles que traspassaram, os que zombaram, escarneceram da agonia de Cristo, os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo ressuscitarão para contemplar em sua glória. Vai estar ali. Aqueles que participaram diretamente na morte de Cristo, na sua condenação, todos os mais acérrimos inimigos do período, inclusive os papas, todos eles estarão ali. Os mais acérrimos inimigos de Cristo, que se voltaram diretamente contra, que disseram claramente que o sábado foi abolido, que o domingo que é dia de guarda, aqueles que se posicionaram num trono dizendo que eles são a autoridade, eles estarão ali também de pé para ver Cristo vir. E os mais acérrimos inimigos que agora também existem e existirão daqui para frente com muito mais intensidade. Todos estarão ali de pé para ver Cristo vir em glória. No fim, esse aqui é o Deus que nós aguardamos. Esse aqui é o poderoso, esse que é realmente o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Não é nenhum homem sentado num trono, agitando a fé das pessoas e o que deve crer ou não deve crer. Esses daí estarão nesta classe que hão de ressuscitar também nessa altura, antes da ressurreição geral dos ímpios. Portanto, nós devemos entender que essa ressurreição se dá nessa altura, e quem é o executor dela? Então, no início da sétima praga, ouve-se aquela voz que abala todo o universo, que comove toda a natureza, a voz de Deus diz está feito. Então provoca aquele grande terremoto, esse terremoto abre as sepulturas dos que dormem, desde 1854 para cá, os fiéis na terceira mensagem angélica, é o que nós lemos. E nós devemos ter essa compreensão, que isso ocorre exatamente nesse tempo de angústia, mas no finalzinho da angústia de Jacó, porque esse argumento é muito usado
é muito usado de que isso é uma ideia reformista, que isso não vai acontecer, que todos vão ressuscitar à mesma altura, que os 154 mil tem que estar de pé quando Cristo vier. Nós sabemos tudo isso e cremos assim, só que compreendemos também como vai ocorrer isto. Eu gostaria de trazer à lembrança dos irmãos um texto incontestável que prova claramente que nos dias do início do Adventismo, aqueles que eram fiéis, eles morriam selados e vão fazer parte dessa ressurreição. Diz assim uma carta preciosa que a serva do Senhor escreveu para um viúvo, está na meditação de 59, 173. Ela escreveu assim, abre aspas, prezado irmão, quase não sei o que lhe dizer. A notícia do falecimento de sua esposa me deixou perplexa. Quase não pude acreditar e ainda agora dificilmente acredito. Deus, na noite do sábado passado, deu-me a visão que escreverei. Não foi um pensamento dela, um palpite, uma opinião. Deus, na noite do sábado passado, deu-me uma visão que escreverei. Vi que ela, sua esposa, estava selada, e a voz de Deus ressurgiria, e se ergueria sobre a terra e estaria com 144 mil. Perceberam, irmãos? Uma frase dessa carta define toda a situação. É interessante. Primeiro, o que ela viu? Primeiro que a irmã morreu selada. Ela viu, Deus mostrou a ela que aquela irmã era fiel e que ela morreu selada. Outra coisa, ela vai ressuscitar a voz de quem? De Cristo ou de Deus? Perceberam? E a voz de Deus ressurgiria e se ergueria sobre a terra. E estaria entre quem? Entre a grande multidão? E estaria com os 144 mil. Essa frase é muito contundente, muito explicativa, muito esclarecedora. Não deixa dúvida. A carta segue, mas pronto, o que nos interessa para o momento é esse trecho da carta que ela deixou claro de que realmente essa irmã morreu selada, vai estar a voz de Deus e que vai estar com os 144 mil. E é claro que todos os 144 mil passam pela angústia de Jacó, isso para nós é muito claro, mas como entender isto? Como diz, a angústia de Jacó, ela tem a sua evolução, mas o ápice é exatamente quando sai o decreto de morte. Porque daí, quando é derramado as pragas, e começa agora o mundo sofrer a penalidade das pragas, então sai um decreto de morte, que vai logo se espalhar pelo mundo inteiro, todas as nações vão aderir um decreto de morte para matar aqueles que insistiram em não aceitar, submeter a esse conglomerado religioso, ao domínio de aceitar o sinal na sua mão, na testa, e santificar o domínio. Então, é esses daí que estão provocando a ira de Deus contra o mundo, e precisamos matá-los. Como foi feito em outras ocasiões passadas. Precisamos matá-los. Só o decreto de morte. Então, esse decreto de morte é que vai gerar a angústia de Jacó. Porque qual foi o ápice da angústia de Jacó? Foi quando chegou agora diante lá do irmão, vê lá o irmão, e agora? Vai me matar ou não vai me matar? Vou morrer agora ou não vou morrer? Não é? Esse foi o ápice da angústia de Jacó, literal. Qual vai ser o ápice da angústia de Jacó para o povo de Deus? Exatamente quando sair esse decreto de morte, diz assim o pensamento. Nos primeiros escritos, 36, vou ler apenas a frase mais importante por causa do nosso tempo. Diz assim, saiu um decreto para se matar os santos, o que fez com que esses clamassem dia e noite por livramento. Esse foi o tempo da angústia de Jacó, Gênesis 32. Então todos os santos clamaram com angústia de espírito e alcançaram livramento pela voz de Deus. Os 144 mil triunfaram, sua face se iluminou com a glória de Deus. Perceberam? Eles já estão ali vivos,
quando sai esse decreto de morte, que é o ápice da angústia de Jacó, como está escrito aqui, os 154 mil já estarão vivos, porque eles foram ressuscitados à voz de Deus. E eles, inclusive, vão sofrer a ameaça de morte, mas, no entanto, não vão ser atingidos, né? Então, há muitos irmãos, já encontrei vários, né, dos ASD, que alegam que os 154 mil vão estar vivos, porque eles passarão pela angústia de Jacó. É claro que vão passar, mas é a fase final. Diz que eles estarão, também irão ver a Jesus vir, e, portanto, eles devem, sim, também vão ver, todos eles vão ver, porque os que morreram, o que vai acontecer? Vão ressuscitar antes da volta de Jesus, eles vão estar de pé, sim senhor, na volta de Jesus. Então, esta expressão nos deixa bem claro. E um detalhe, nas visões que ela teve também, em relação a esse período de perseguição, diz assim no primeiro escrito: logo nossos olhares foram dirigidos ao Oriente, pois apareceram uma nuvenzinha escura, aproximadamente do tamanho da metade da mão de um homem, a qual todos nós soubemos ser o sinal do Filho do Homem. Todos nós, em silêncio solene, olhávamos a nuvem que se aproximava e se tomava mais e mais clara e brilhante. Todos nós exclamamos então: quem poderá estar em pé? Estão as minhas vestes sem mancha? Perceberam quantas expressões nós estamos? Porque ela vai estar viva e vai experimentar também essa situação aqui, juntamente com a família. Há um outro pensamento em que o anjo aparece a ela e diz: Ellen White, venha, pega os seus que eu vou os levar a um lugar seguro. Então, são muitas expressões que o tempo nos permite apresentar tudo, mas, na realidade, que essa sempre foi a crença adventista, sempre. E a nossa crença também, que nós cremos na mensagem do início. Quer dizer, eu digo sempre a crença adventista, até pela década de 1970, 80, que eu tenho a farta documentação sobre isso, quando então começou a se levantar dúvida, né? O número cresceu assustadoramente, e agora imagina sustentar uma fé que de 1844 para cá até o fim, quantos serão selados? 144 mil. Quando há 10, 12, 15, 20 milhões de pessoas, começou a causar um certo constrangimento, né? De continuar sustentando essa fé, mas era a fé, essa é a fé original. E nós podemos provar isso claramente. E nós sabemos que Deus não mudou. Deus não mudou. Ele continua e ele sabe que esse é o número. E está até difícil de completá-lo, não é? Imagina, começou em 1844, até hoje Deus não conseguiu completar esse número. Eu já mencionei isso aqui, que é até muito. É até muito. Mas esta é a realidade e sempre foi a nossa crença. Agora, é claro, na conversa com os irmãos, hoje são gerações novas, pastores novos, que às vezes não têm um conhecimento dos fundamentos da mensagem adventista do sétimo dia, mas nós não podemos abrir mão dos princípios. Não podemos abrir mão desses princípios fundamentais que estabeleceu nossa fé como um povo diferente, um povo selecionado, né? E é isto que temos que entender, inclusive em relação à ressurreição especial e parcial. Agora, como provar? Podemos realmente provar que essa era a fé original? Então, para mim, um dos documentos mais fundamentais que nós temos é um livro, no caso, para mim, é um livro que chama Princípio de Vida. Irmãos, em termos de crença, isso aqui chama Princípio de Vida. Esse livro faz parte de um conjunto de 4 livros que foram publicados. Não foi por um autor qualquer que escreveu aquilo que ele cria e entendia. Esse livro foi preparado especialmente para ser o fundamento da doutrina denominacional. Eu quero ler para os irmãos aqui.
nos agradecimentos, aqui mais para o final, página 8, diz assim: sendo este primeiro livro de doutrinas desta denominação a ser preparado sob os auspícios da Associação Geral, foi indicada uma comissão supervisora cuja função foi a de cuidar para que a obra representasse efetivamente os ensinos denominacionais. Está claro? Então não foi um livro preparado, vamos preparar isso aqui, vai ser bom. Não, ele foi preparado, diz que é um livro de doutrinas da denominação, preparado sob os auspícios da Conferência Geral, e foi indicado uma comissão supervisora, que é para que não passasse nada que não estivesse completamente de acordo com a fé adventista, e deveria ter o cuidado para que a obra representasse efetivamente os ensinos denominacionais. Bom, a partir daqui, há outras expressões, não é? Princípio de vida da palavra de Deus é o resultado dos esforços conjugados de um grupo selecionado pela comissão da Associação Geral, apresentando o material de várias fontes. E assim por diante. Aqui vem a descrição dos nomes das pessoas escolhidas para preparar esse livro. A alta cúpula da igreja, vários, o nome aqui deve ter 8 ou 10 ou mais nomes da alta cúpula da igreja denominacional para preparar esse livro. Agora, o que aqui diz? Vamos aqui à página 492. O capítulo é o que acontecerá quando ele vier? Capítulo 119, falando da volta de Jesus. Então aqui, o item 6, uma ressurreição especial. Que ressurreição especial terá precedido a ressurreição do justo? Perceberam bem? Diz ele, cita, os mesmos que o traspassaram, os que zombaram, os que escarneceram, que nós já lemos. Esses são os que para a condenação. Agora, quem estará incluído na expressão uns para a vida eterna? Quem que eles explicam, e sempre explicaram, que é aqueles que Daniel disse que será para a vida eterna? Então vem o texto. Abre-se sepulturas e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, Daniel 12, 2. E já na sequência do texto, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvir o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Foi o que nós apresentamos, o que nós lemos? É exatamente o que a igreja sempre criou, no fundamento da sua doutrina. A página 494, então, enfatiza o que disse na página anterior. Antes de Jesus voltar à terra pela segunda vez, haverá uma ressurreição especial, na qual ressuscitarão os que em fé morreram sob a pregação da tríplice mensagem angélica e os que tiveram parte saliente na condenação, expressão de Cristo. Confirmado. Se não bastar só isso, na página 499, falando do milênio, então aqui aparece um gráfico, inclusive uma oportunidade, queremos fazer aqui um estudo sobre o milênio, que é um assunto muito bonito. Aqui está o gráfico do milênio, é o gráfico antigo, que os livros antigos trazem. O gráfico do milênio. Primeiro acontecimento que precede a vinda de Cristo, que é a coluna maior, é as últimas pragas, não é? E depois a ressurreição especial, como eu disse. Começa a cair as pragas. Quando é no início da sétima praga, acontece ressurreição especial. Então, irmãos, é muito claro, não é? É muito claro. E finalizando, só para enfatizar bem, aqui, página 339, aqui diz bem claro assim, ó, há 3 ressurreições distintas. Há ressurreição especial, uns para a vida eterna, Daniel 12, 2. 2, outros para a vergonha e desprezo eterno.
e depois a primeira ressurreição, que é dos santos. Portanto, irmãos, são pontos que se perdem no passar do tempo, e às vezes até alguns irmãos nossos têm dúvidas. Já conversei com alguns, são apanhados de surpresa, mas como isso aqui? Não sei explicar isso. Mas nós precisamos saber, como é que diz a Bíblia, da razão da nossa fé. Somente agora, está tão controvertido, né? Estamos entrando aí na etapa final da história da igreja e do mundo, e nós vamos deparar com muitos opositores trazendo argumentos, né? Argumentos bem substanciais, mas não devemos ser iludidos. A verdade é uma só. Nós precisamos entender todos esses pontos da nossa fé, porque vamos ter que dar explicação. E que Deus nos ajude, irmãos, a ter a compreensão. Queria deixar uma frase no coração dos irmãos muito linda, que diz assim: procuremos com todo o poder que Deus nos tem dado estar entre os 144 mil. Só os que receberem o selo do Deus vivo terão passaporte para transpor os portais da cidade santa. Que Deus nos dê sua graça, nos ajude cada dia a abrir nossa compreensão, temos certeza do terreno que estamos a pisar, da fé que nós aceitamos, do povo que estamos juntos, e possamos finalmente chegar juntos ao porto seguro, a vida eterna. Que Deus nos dê sua graça, abençoe e ajude para isso. Amém.